Muito tempo depois do grande dilúvio que havia transformado o mundo, os descendentes de Noé começaram novamente a povoar a terra. Todos falavam a mesma língua e conseguiam se entender perfeitamente. Com o passar do tempo, grupos de pessoas começaram a viajar juntos em busca de novas terras onde pudessem se estabelecer. Foi então que encontraram uma grande planície na região de Sinar. Aquele lugar parecia perfeito para construir cidades e criar uma nova civilização. Unidos pela mesma língua e pelo mesmo objetivo, os homens começaram a desenvolver técnicas de construção cada vez mais avançadas para a época. Em vez de pedras, passaram a fabricar tijolos e a usar betume como argamassa. Aquela inovação parecia abrir portas para algo grandioso. Mas dentro daquele crescimento também começava a surgir algo perigoso: o orgulho humano. Aos poucos, nasceu entre eles uma ideia ambiciosa, uma ideia que mudaria completamente o destino daquela geração. Os líderes daquele povo começaram a incentivar um grande projeto. Eles disseram uns aos outros que deveriam construir uma cidade poderosa e, no centro dela, erguer uma torre gigantesca que alcançasse os céus. A intenção não era apenas construir algo impressionante, mas também criar um símbolo de poder que jamais fosse esquecido. Eles queriam que o nome deles fosse conhecido por toda a terra. Queriam provar que a humanidade poderia alcançar qualquer coisa com sua própria força. Enquanto milhares de trabalhadores moldavam tijolos e levantavam estruturas cada vez mais altas, a torre começou a crescer diante dos olhos de todos. Dia após dia, camada após camada, a construção subia em direção ao céu. O projeto se tornava cada vez mais ousado. Aquela torre representava o orgulho de uma geração inteira, uma tentativa de mostrar que o ser humano não precisava mais depender de Deus para alcançar grandeza. À medida que a torre crescia, também crescia a confiança daquele povo em sua própria capacidade. A cidade começava a ganhar forma ao redor da construção gigantesca, enquanto trabalhadores se revezavam dia e noite levantando novas fileiras de tijolos. De longe, a torre já podia ser vista dominando toda a paisagem da planície. Para aqueles homens, aquilo era prova de que estavam criando algo que nunca havia existido antes, algo que atravessaria gerações, algo que tocaria os céus. No entanto, enquanto os homens se exaltavam com sua própria obra, Deus observava o que estava acontecendo na terra. Aquela construção não era apenas uma torre. Ela simbolizava a união de um povo que havia decidido exaltar a si mesmo acima de tudo. Se aquele projeto continuasse, nada impediria que o orgulho humano crescesse ainda mais. Então, Deus decidiu intervir. Ele viu que todos falavam a mesma língua e que aquela união estava sendo usada para alimentar a arrogância humana. Para impedir que aquele caminho levasse a consequências ainda maiores, Deus tomou uma decisão que mudaria o curso da história da humanidade. Em um único momento, algo extraordinário começou a acontecer entre os trabalhadores da torre. Pessoas que até então se entendiam perfeitamente começaram, de repente, a falar palavras que os outros não conseguiam compreender. As frases deixaram de fazer sentido. As ordens de trabalho se tornaram confusas. Um pedreiro falava, mas o outro não entendia. Um supervisor gritava instruções, mas ninguém conseguia interpretar suas palavras. O que antes era cooperação se transformou rapidamente em confusão. A confusão se espalhou rapidamente por toda a construção. Grupos de trabalhadores começaram a discutir, tentando entender por que não conseguiam mais se comunicar. Alguns falavam de uma forma totalmente diferente, enquanto outros respondiam com palavras desconhecidas. Em pouco tempo, tornou-se impossível continuar o trabalho. Sem uma língua em comum, ninguém conseguia organizar as tarefas ou coordenar os esforços necessários para levantar a torre. O grande projeto que parecia imparável começou a desmoronar, não por causa de um ataque ou de uma destruição física, mas por causa da quebra da comunicação entre os homens.
Aquela construção gigantesca foi abandonada no meio da planície. O sonho de alcançar os céus havia sido interrompido de forma inesperada. Com a confusão das línguas espalhando-se entre as pessoas, os grupos começaram a se separar naturalmente. Aqueles que conseguiam se entender se juntavam, enquanto outros seguiam caminhos diferentes em busca de novos lugares para viver. Aos poucos, os povos se espalharam por diversas regiões da terra, levando consigo suas novas línguas e culturas. A cidade que estava sendo construída ficou para trás, e a torre que deveria tocar os céus permaneceu inacabada. Aquele lugar passou a ser conhecido como Babel, um nome que lembraria para sempre o momento em que a linguagem da humanidade foi confundida. O projeto que nasceu da ambição humana acabou se tornando um marco na história do mundo, lembrando que nem sempre o caminho do orgulho leva ao destino esperado. A história da Torre de Babel atravessou gerações como um poderoso lembrete sobre os limites do orgulho humano. Aquela torre começou como um símbolo de grandeza, mas terminou como um monumento à confusão e à dispersão dos povos. Muitas vezes, na vida, existem projetos, sonhos e ambições que parecem enormes, como aquela construção na planície de Sinar. Mas essa história também mostra que a verdadeira grandeza não nasce da arrogância ou da tentativa de se elevar acima de tudo. Se essa narrativa despertou sua curiosidade e você quer continuar descobrindo histórias bíblicas cheias de mistério, significado e acontecimentos impressionantes, então curta este vídeo, compartilhe com alguém que também gosta dessas histórias e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Ainda existem muitas narrativas surpreendentes esperando para serem reveladas. E a próxima pode mudar completamente a forma como você vê as histórias da Bíblia.